Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Léo e eu vim falar do Papa Francisco I. O Papa Francisco faleceu na manhã dessa segunda-feira, 7h35, horário da Itália, lá do Vaticano, de pneumonia dupla, né? Ele já vinha com uma saúde debilitada e acabou falecendo na manhã da segunda-feira, madrugada ainda aqui no Brasil. É importante falar algumas questões sobre o Papa Francisco porque ele inaugura um momento histórico importante para a Igreja Católica. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história. E ele é o primeiro Papa americano das Américas. E ele foi o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos de história. O último Papa não europeu tinha sido no século VIII, um Papa da Síria. Gregório III, se eu não me engano. Então é importante entender que ele começa, né, trazendo várias inovações. Ao escolher o seu nome como pontífice, ele escolhe Francisco I, em homenagem a São Francisco de Assis, que pregou a maior parte da sua vida em favor dos mais pobres. E isso é uma característica do pontificado do Francisco I. Ele defendeu sempre, né, que a igreja se aproximasse dos mais pobres. Ele estimulou que os fiéis, que os católicos, e como ele conversou com lideranças de diversas outras religiões, esse recado dele servia para o mundo, ele estimulou que o olhar para os mais pobres fosse um olhar mais atento, um olhar que visse o outro, o mais necessitado, aqueles que vivem em condições, muitas vezes, de extrema pobreza, como aquele que não pode ser ignorado, que não pode ser deixado de lado e que não pode mais deixar de ser considerado pela sociedade. Nesse contexto de apoio e defesa dos mais pobres, o Papa Francisco criou, lá em novembro de 2016, o Dia Mundial dos Pobres na Igreja Católica. Esse seria o penúltimo domingo do ano litúrgico, o que dá mais ou menos ali metade de novembro, por exemplo. Então, criar um Dia Mundial para os pobres é uma forma de chamar a atenção recorrentemente para essa questão tão importante. Numa demonstração de que o seu compromisso com essa questão não era apenas no discurso, mas na prática, ele não aceitou se mudar para os aposentos luxuosos do Papa e seguiu vivendo no seu quarto, né, extremamente simples e humilde de quando ele era jesuíta. É importante saber que o Papa, então, ele começa o seu pontificado defendendo essa ideia da aproximação do olhar dos cristãos para os mais pobres, através, né, da sua política que ficou conhecida como Evangelii Gaudium, que num primeiro momento, que o cristão aplique com maior alegria e maior fé a sua dedicação à religião em consideração ao outro, com compaixão, né, se colocando no lugar do outro. Ele participou em vários momentos de visitas a comunidades carentes, comunidades de excluídos, áreas de refugiados, de imigrantes. Ele foi um defensor dos refugiados. Ele visitou também prisões, falando da dignidade dos presos, da necessidade, né, de se tratar os presos com dignidade e na possibilidade de que os presos sejam perdoados. Questionado em determinados momentos sobre isso, né, sobre essa questão, ele se viu em alguns momentos criticado pela igreja, porque existe uma vertente mais tradicional da Igreja Católica que via esse olhar progressista do Papa Francisco como uma ameaça. O Papa Francisco ele não teve esse olhar progressista apenas para os pobres. Ele estabeleceu diálogo com a comunidade LGBTQIA+, né? Ele abriu as portas para o retorno dos divorciados, para a comunhão católica. Ele abriu espaço para mais mulheres em cargos importantes dentro da igreja. Ele combateu, enquanto pôde, as questões dos escândalos sexuais dentro da igreja. Uma questão importante é que existem várias críticas ao Papa e em alguns casos acabaram vazando áudios dele em que ele acabava sendo preconceituoso. Mas é importante entender, galera, que ele como figura
poderosa dentro da igreja, ele abriu muito espaço para aquilo que nós chamamos de progressismo, para as ideias mais conectadas com a realidade dos dias de hoje. No que se refere ao seu legado social, é muito importante falar do compromisso que o Papa teve com o meio ambiente, mas não exclusivamente com o meio ambiente. Ele lançou uma encíclica em 2015, chamada Laudato Si. E essa encíclica fala da questão de cuidar do meio ambiente, mas não só pelo meio ambiente, mas da forma como nossa sociedade atual consome, gera lixo. O consumo se concentra de forma muito significativa nos setores mais altos da sociedade, e quanto mais esses setores mais altos consomem produtos super luxuosos, menos existe condições para os mais fracos. Ou seja, ao criticar um capitalismo consumista e que ao mesmo tempo prejudica o meio ambiente, ele criticou a concentração de renda. Ele fala, em várias oportunidades, existem passagens do Papa falando que é uma vergonha pessoas andarem em carros super luxuosos enquanto outros morrem de fome. Então a crítica dele a uma sociedade capitalista, né, no seu extremo consumismo, vem não só pela condição de ampliar a pobreza, mas ao mesmo tempo da crítica que se faz às repercussões que isso traz para o meio ambiente. A forma como nós consumimos, colocamos coisas fora, nos desfazemos sem preocupação com o ambiente, a extração que se faz do meio ambiente desenfreada, visando essencialmente o lucro e não percebendo que o ambiente, né, é extremamente importante, é a nossa casa. Então ele estimulou um maior cuidado com a nossa casa comum. Então isso buscava gerar uma ideia de conscientização da população. É importante dizer que essa encíclica, Laudato Si, ela contribuiu depois bastante, o Papa foi muito ativo nesse debate, presente no famoso Acordo Climático de Paris, que acabou dando um norte no direcionamento das questões que debatiam o meio ambiente. No que se refere ao legado político e diplomático, o Papa foi muito presente nos debates de paz. Ele intermediou o estabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, na época do Barack Obama e do Raul Castro. Inclusive, ele conseguiu fazer a interligação entre cartas secretas, né, que chegavam de um presidente para o outro, para que as negociações começassem sem badalação midiática. E ele teve um papel importante na reconstrução dessas relações lá em 2016. Ele também foi importante nas negociações entre o governo colombiano e as Farc. O Papa fez vários pedidos de cessar fogo na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ele foi criticado por não ter tido um discurso mais incisivo contra o Vladimir Putin. Mas ninguém pode, né, considerar que ele declarou a guerra um sacrilégio e em vários momentos ele pediu, quase que implorou, um cessar-fogo nesse conflito aí, o que é bastante importante. Como eu disse, ele visitou áreas de refugiados, ele visitou áreas de guerra no Congo, no Sudão do Sul, em que ele se reuniu com grupos diretamente atingidos pelo conflito, independente se cristãos, católicos ou não. É importante dizer que ele ampliou o discurso ecumênico, ele se encontrou com várias lideranças de outras religiões e de outras igrejas cristãs, mas de outras religiões também, para demonstrar através do diálogo e do acordo como é importante que as pessoas não lutem por motivos religiosos, que não transformem a religião em ódio ou em motivo para suas guerras. Então o diálogo entre outras religiões é uma forma de diminuir a ideia de ódio que existia entre mundos religiosos diferentes. Então o papel do Papa aí foi bastante significativo. E outra coisa que o Papa fez questão de reafirmar ao longo do seu pontificado foi a questão da defesa do multilateralismo. Ou seja, que as pessoas parassem de ter uma visão de que existe uma governança mundial ou que o seu país é o centro.
ele defendeu o fim dos nacionalismos exacerbados e defendeu a ampliação da perspectiva globalista, da perspectiva universalista, de enxergar o outro, né? Não só a si ou a sua comunidade. Então esse papel é bastante... Ele participou em vários casos de Assembleias Gerais da ONU, fazendo discursos bastante importantes, defendendo as comunidades marginalizadas e mais pobres, defendendo os grupos de imigrantes, né, refugiados, e as questões ambientais. E agora fica uma questão importante a ser debatida. Quem será o seu sucessor, não é? Porque o Papa representou um avanço bastante significativo no discurso progressista dentro da igreja. Será que esse discurso vai ter continuidade? Será que o Papa vai ser substituído por alguém que mantém a sua política, ou a igreja vai acabar escolhendo alguém mais conservador? Porque, como eu disse, o Francisco I, né, o Jorge Mário Bergoglio, que é o nome de batismo argentino, ele não foi unanimidade dentro da igreja. Apesar dele ser muito bem relacionado nas suas relações internacionais e num discurso universalista, dentro da igreja, nos setores mais conservadores, ele foi muito criticado. Então é importante a atenção para ver quem será o seu sucessor. Será que o seu sucessor consegue manter a política, né, mais progressista, ou a igreja vai acabar voltando, né, para um discurso mais tradicional, mais fechado? Só para que vocês entendam, como é que é escolhido o próximo Papa? Desde o século XI existe uma forma de escolher o Papa que se chama de conclave. Conclave é uma palavra que vem do latim cum, clave, quer dizer com chave. São bispos cardeais da igreja, né, as figuras mais proeminentes da igreja, com menos de 80 anos, isso é uma regra um pouco mais recente, que vão ser enclausuradas dentro da Capela Sistina, eles vão ser fechados lá dentro, para que eles se dediquem sem celular, sem nenhum tipo de informação externa, para que eles se dediquem completamente à escolha do novo Papa. Para que o novo Papa seja eleito, é necessário que tenha 2/3 dos votos dos membros do conclave, que são 200 e alguma coisa, e ele precisa aceitar essa condição, né, de ser a nova santidade da Igreja Católica. Quem estabeleceu, quem consolidou, né, ou criou esse modelo foi o Papa Nicolau II, lá em 1059, modelo que foi consolidado no século XIII, porque no século XIII é o período que nós temos o maior período sem Papa, maior período de conclave. Foram quase 3 anos de conclave, entre 1268 e 1271. A população indignada trancou os cardeais, né, numa igreja, racionou a comida e chegou a arrancar partes do teto para que eles agilizassem o processo da escolha. Mais tarde, o próprio Gregório X, que é o Papa que foi escolhido nesse conclave, ele criou uma série de regramentos que foram sendo aperfeiçoadas com o tempo. Inclusive, as últimas modificações ocorreram em 1996 com o Papa João Paulo II, e agora o Bento XVI incluiu mais algumas características no rito. Mas é assim, quando morre o Papa, o camerlengo tem que ter a certeza da morte dele, ele chama pelo nome de batismo do Papa por 3 vezes, confirma a morte, e aí ele declara sede vacante, ou seja, o cargo lá do Papa está vago. São convocados os cardeais com menos de 80 anos, vão para a Capela Sistina, lá eles vão ser fechados, e quando eles entram na Capela Sistina, eles invocam o Espírito Santo, convidam todos aqueles que não vão participar da votação para sair, e são trancados lá. E lá eles ficam votando, eles votam por escrito, os votos são depositados numa urna, e aí alguns cardeais leem os votos depois. Todas as votações, independente se chegaram num resultado ou não, os votos são queimados. Quando não se chegou à escolha de um novo Papa, se coloca lá um produto químico para que a fumaça que saia pela chaminé lá da Basílica seja fumaça preta. E aí, quando o Papa é escolhido, e aquele escolhido aceita ser o Papa, se coloca a fumaça branca. E aí vem, né, a famosa frase habemus papam, né? Ou seja,
temos Papa, aí tem todo um ritual, né, que tem que se... o Papa vai para os aposentos lá, vai ser vestido, vai colocar a batina branca e tudo mais, e aí um dos bispos é convocado para anunciar para a população, que está na praça ali esperando o anúncio do novo Papa. Então é isso, pessoal. É importante a gente entender o legado do Papa Francisco I, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa das Américas, o primeiro Papa não europeu em 1200 anos, né? Um Papa progressista, um Papa que defendeu a ampliação de mulheres dentro de cargos importantes dentro da igreja, que dialogou com movimentos sociais, um Papa que trouxe o seu discurso e a sua prática em favor dos mais pobres, dos refugiados. Um Papa que foi criticado muitas vezes por esses grupos, porque ele é um membro da igreja, a igreja é uma instituição tradicional, mas dentro desse tradicionalismo da igreja ele foi uma brecha para a modernização e o pensamento mais progressista. Será que esse pensamento vai continuar? Teremos que ver os passos de quem vai ser escolhido e como ele vai se desenvolver lá como Papa, tá bem? Obrigado, era isso. Até a próxima. Vem fazer parte dessa revolta.